Voltamos agora com o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre as pautas do governo em tramitação no Congresso. Eu converso com Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM, fundador do MBL, e Ivan Valente, que é deputado federal pelo PSOL. Boa noite aos dois. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada a presença dos dois. Nós vamos falar das pautas que estão lá, o grande destaque que nós temos na agenda do governo, mas antes eu queria falar sobre um tema relevante de hoje, que foi a fala do presidente Bolsonaro, falando se já não seria a hora de ter um ministro no Supremo crente evangélico. Ele disse que o Estado é laico, mas ele não é. E eu queria saber a opinião dos dois em relação a isso. Já teve uma repercussão negativa na Justiça, ministro se manifestando em relação a isso, e ele se referia ao fato de o Supremo estar legislando. Como é que você viu isso, Kim? Eu acho que existe um erro de crítica, que ele não deve criticar o mérito da decisão do Supremo, né? Sendo homofobia, não sendo homofobia, não interessa. O que realmente interessa é que o Supremo efetivamente não pode legislar, né? Ainda mais sobre matéria penal, né? Que tem um tratamento específico na nossa Constituição, deve ser votado pelo plenário da Câmara, não pode nem passar diretamente pelas comissões, justamente porque é a última expressão de poder do Estado, né? Ele pode retirar a sua liberdade, no caso, né? É a última ratio, né? É o último ramo do direito, que é quando nenhum outro funcionou, você utiliza o direito penal, e o Supremo legislar sobre esse assunto é muito grave. Acho que é válido que o presidente critique a maneira como foi feito, mas não o mérito. E em relação à religião do ministro do Supremo, não vejo problema em você ter um ministro evangélico, ou você ter um ministro cristão, ou o que quer que seja, mas acho que o principal critério deve ser a competência do ministro e não a religião. Ivan Valente. Olha, eu acho que a primeira questão é o seguinte: quando a Câmara se omite, né, então o Supremo pode, sim, se definir, e tem feito isso, porque lá na Câmara existe uma enorme resistência a debater determinadas questões. Por exemplo, a defesa das minorias, nós estamos vendo aí o feminicídio, nós estamos vendo aí os crimes contra a população LGBT, etc., e lá não se discute, porque tem uma bancada evangélica enorme, então ela faz muita pressão. Então, eu sou favorável, sim, que nesse caso o Supremo decide. Não sempre, mas nesse caso, sim. Agora, ele falar que precisa de um ministro evangélico, pode ser evangélico, mas ele tem que lembrar que o Estado é laico. O Estado brasileiro é laico, ele precisa entender essas questões. Ele estava falando para o público, ele tem um discurso para cada público, né? Em segundo lugar, acho que o Moro deve ter ficado meio triste, porque é a segunda promessa que ele faz de ministro para o STF, que eu acho que não é uma boa, você adiantar determinadas questões, porque quem define em última instância quem vai ser o ministro do STF, quem indica é o presidente, mas quem define em última instância é o Senado da República. Então, é lógico que isso cria uma celeuma muito grande, mas mais para agradar um determinado público. Ele foi aplaudido, porque o público queria ouvir aquilo. Então, eu acho que, primeira questão, o Estado brasileiro é laico. Não importa que ele seja evangélico ou não, para nós não tem problema. Mas quando ele for julgar, ele não vai julgar com a convicção religiosa dele, vai julgar de acordo com a Constituição da República. Kim? Se me permite fazer um comentário, deputado Ivan, acho que o ministro Sérgio Moro pode ficar tranquilo, porque o presidente Bolsonaro vai fazer duas indicações ao Supremo, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello. Então, pode ter outro público daqui a pouco, né? Tem vaga, né? Tem vaga para ambos, né? Mas depois ele pode querer também um militar daqui a pouco. Eu só vejo com certo temor este argumento de que foi um argumento utilizado por alguns ministros do Supremo, especificamente nos votos do relator, o ministro Celso de Mello, e do ministro Gilmar Mendes, que foi utilizado agora pelo deputado Ivan, que é especificamente nesse caso, excepcionalmente nesse caso, defendo que o Supremo tome a decisão no lugar do Congresso Nacional. Eu acho que se torna cada vez mais recorrente esse argumento do Supremo de que trata-se de um caso excepcional. Foi assim com o afastamento do Renan Calheiros, foi assim na questão, tem sido assim em julgamentos envolvendo aborto, envolvendo a questão de drogas, envolvendo o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. É sempre um caso excepcional. E eu acho que esse excesso de excepcionalidade, esse argumento, faz com que se torne cada vez mais comum que o Supremo Tribunal Federal usurpe a competência do Legislativo. O que foi julgado, né, foi um mandado de injunção e uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O que o mandado de injunção prevê é que o Supremo defina uma legislação caso haja uma previsão constitucional
de que determinado direito deve ser regulamentado por lei complementar. Não existe nenhuma previsão na Constituição de que crimes relacionados à homofobia devem ser tratados via lei complementar. Ou seja, inegavelmente o Supremo extrapolou sua competência. A lei que trata do mandado de injunção, que especifica o seu procedimento e a competência do Supremo para julgá-lo, não prevê em nenhum caso que haja extensão de tipo penal com base em princípio constitucional. Isso não existe. Agora, como é que se poderia resolver essa situação de o Congresso demorar demais para discutir determinadas matérias? Eu gostaria de lembrar, inclusive, que o presidente Bolsonaro tem reclamado da demora. Nós tivemos as manifestações na rua de apoio às reformas, criticando em boa parte o Congresso também e cobrando, né, uma maior agilidade. E nós tivemos divergências até nas duas casas, o Senado reclamando que as MPs foram votadas todas de uma vez e chegam no Senado sem muito tempo de o Senado discutir. Então, há um problema lá no Congresso também em relação à tramitação. Eu não estou colocando só nessa questão da reforma da Previdência, sim. que é uma pauta relevante que exige muita discussão, mas no geral. Pode. Claro. Não, primeiro eu queria colocar o seguinte, né? Como o Bolsonaro gosta de falar para qualquer público, para agradar qualquer público, ele daqui a pouco vai falar que ele quer nomear um ministro do Supremo, também um militar ou qualquer outra figura, porque ele queria ampliar o Supremo para 20 membros. Então, ele queria dominar a situação. Então, já tem um problema grave. Segunda questão, então, acho que a gente tem que ser sensível ao que acontece na sociedade brasileira. Então, eu sou um congressista de 20 anos de parlamento. Então, eu conheço o parlamento, ele se dedica rapidamente a determinadas questões, quando se trata de discutir os interesses do capital financeiro, por exemplo, ou do agronegócio, que você tem uma bancada de 200 deputados lá, da bancada ruralista, isso tudo é muito rápido. Quando você vai tratar de questões que interessam a minorias no Congresso Nacional ou que interessam aos excluídos, não grupos organizados, não grupos que têm um lobby poderoso no Congresso Nacional, então isso vai sendo encostado de lado. Por outro lado, eu acho que o Supremo ele pode decidir determinadas questões, não todas. Por exemplo, a questão do Eduardo Cunha, foi citado pelo deputado Kim, eu quero lembrar aqui, o pessoal foi quem entrou no Supremo Tribunal Federal, entrou na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética. Foi o único partido que entrou no Conselho de Ética contra o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha liderou o processo de impeachment. Como é que pode, no dia seguinte, ele perdeu o mandato, foi para a cadeia, hoje ele está sendo transferido para o Rio de Janeiro, ele é notícia hoje, entende? Então, o Supremo agiu naquele caso, entende? Porque o Eduardo Cunha era um escárnio e ele tinha uma maioria comprada de 280 deputados. Então, às vezes, se coloca esta questão também. Agora, quem colocando essa questão da pauta do Congresso e a posição do governo, e aí eu queria puxar da situação do seu partido, não é? Que o Rodrigo Maia foi um dos alvos das manifestações, se cobrando dele uma participação maior em relação à reforma. Então, como é que fica a posição do Congresso em relação a isso? Tem atraso deliberado? Tem má vontade ou vontade de se atrasar a tramitação na pauta? Olha, acho que o primeiro ponto para levantar de uma fala anterior do deputado Ivo Valente, em relação ao Eduardo Cunha, o próprio Congresso Nacional, a própria Câmara dos Deputados tomou uma decisão em relação a isso e cassou o mandato do deputado Eduardo Cunha. Não havia necessidade de ter ação do Supremo Tribunal Federal, ainda mais rasgando a Constituição, porque aconteceu à época em relação ao deputado culpado, que é o deputado Eduardo Cunha. Agora, amanhã pode acontecer com um deputado inocente sob o mesmo pretexto da excepcionalidade. Então, acho que seguir o devido processo legal é muito importante, ainda mais quando se trata da harmonia entre os poderes, né? Então, a própria Câmara dos Deputados, se houvesse essa dita maioria de 280 parlamentares apoiando Eduardo Cunha, não teria sido cassado, né? Então, foi cassado, a Câmara atuou como deveria atuar. Eu acho que em relação à demora para a tramitação de matérias no Congresso Nacional, a gente tem um problema estrutural, né? O problema estrutural é basicamente que o regimento interno, a exemplo das MPs que nós votamos nessa semana. Primeiro, nós votamos o adiamento por uma sessão, depois nós votamos o adiamento por 2 sessões, depois nós votamos a retirada de pauta, depois nós tivemos uma verificação para que cada parlamentar vá lá e vote com o seu dedinho e dê o seu nome e vote sim, não obstrução. Depois nós temos a votação da quebra do interstício para poder pedir verificação de novo no período menor do que 1 hora. Então, efetivamente, a gente tem um problema regimental de que se existe, isso não é garantia de direito de minoria, isso é efetivamente a garantia do direito de você atrapalhar a democracia, que é uma crítica forte
forte que eu tenho a fazer, inclusive a atuação do partido do deputado Ivan Valente, que é o PSOL, que sempre, praticamente em toda a matéria, está lá para obstruir, está lá para fazer com que a gente vote requerimentos absolutamente inúteis que não vão levar a nada. E eu acho que muito da atuação da oposição é responsável pela demora da tramitação das reformas, porque uma coisa é você discordar, colocar o seu posicionamento e negociar para mudar algum ponto do texto. A outra coisa é você, sabendo que a votação vai acontecer e que você vai perder, você fazer birra e utilizar do instrumento do regimento, que é um instrumento legítimo, para fins ilegítimos de simplesmente atrasar o processo democrático. Na democracia, o direito da minoria é protegido pela lei, é protegido pela Constituição, mas nas votações prevalece a maioria. E você sabendo que você vai ser voto vencido, discursa contra, marca posição, mas deixa votar. Não deixar votar, para mim, é antidemocrático. Agora, eu gostaria de um tempo a mais para a gente falar dessa questão da tramitação da reforma da Previdência, que é uma expectativa de toda a sociedade em relação a isso. Deputado Ivan Valente, como é que fica a situação agora da tramitação? Você espera a apresentação do relatório antes do recesso de meio de ano, para acelerar todo esse processo? Como é que fica a posição do seu partido? Não, primeiro eu queria esclarecer o seguinte, o regimento interno existe quando você é oposição e quando você é governo. Sim. Quando o PT estava no governo, o PSDB, o DEM, seu partido, Sim, faziam todos os usos do regimento interno para obstruir dia e noite. Discordo diametralmente. Eu particularmente, desse uso. era oposição também ao governo da Dilma. Por quê? Porque se eu estou contra uma matéria e ela é nociva ao interesse público, ao interesse nacional, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Denise, para o deputado Kim também. Por exemplo, todas as desonerações fiscais que passaram no Congresso, o PSOL foi o único partido que obstruiu e votou contra. Hoje tem uma unanimidade na sociedade, unanimidade, o PSDB, o DEM, todos votaram a favor da proposta da Dilma e toda a base do governo na época, era o PMDB, todo esse centrão votavam pela desoneração, foram quase 400 bilhões de reais que diziam que era para gerar emprego e distribuir renda, não houve nada disso, os empresários embolsaram. Eu dialogo com a sociedade e falo, foi justa a nossa posição? Justíssima, inclusive porque tirava dinheiro do PIS, do COFINS, da Seguridade Social, né, para dar para quem? Para os empresários. E entendi agora falar, a Previdência está falida. Olha, lógico, a Previdência está falida, porque 400 bilhões foram só de desonerações fiscais. Agora, o senhor no Brasil. discorda da reforma da Previdência? Se eu discordo? Total. Como é que o senhor vai encaminhar? Como é que vai ser a posição do partido até o final? O que nós achamos é o seguinte, é que a reforma da Previdência, ela tem um problema real, que é o seguinte, quem vai pagar, na sua maioria, a conta da Previdência, pela proposta do Paulo Guedes, são os de baixo, são os pobres. 850 bilhões serão retirados de quem ganha até o teto do regime geral da Previdência. Essas contas estão lá. Tanto que o governo não forneceu inicialmente todo o derivativo, onde, por exemplo, o abono salarial, são 170 bilhões que não tem nada a ver com Previdência. Não tem nada a ver com Previdência. É quem ganha até 2 salários mínimos e tem estados em que o salário mínimo é 998 mil nacional e o estado de São Paulo é 1.100. Mas em relação à idade mínima e equiparação das condições do servidor público e do trabalhador... Não, equiparação para a gente não tem problema nenhum. Mas a idade mínima tem, quando ela se transforma no único meio de se aposentar. Porque eles colocaram, na prática, 40 anos de contribuição para você se aposentar na integralidade e 20 anos para você chegar e tende a se aposentar com 60%. O que significa isso? Por exemplo, as mulheres hoje, na mediana, se aposentam com 16 anos de contribuição. Poxa, então, as mulheres quando chegam numa idade mais avançada, você contribui mais 4 anos no país da informalidade, no país do desemprego. Nós só temos mais 1 minuto, o Kim, falando sobre isso, que é a pauta relevante. Né, Vamos lá. Bom, eu sou sou absolutamente favorável. Eu acho que precisa ser bastante esclarecido o ponto de que o mais pobre vai pagar menos, a alíquota passa de 8% para 7,5%, e o mais rico vai pagar mais, principalmente quem passa do teto do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem ganha mais de R$39 mil, passa a alíquota
alíquota de 11% para 22%. É mentira que vai sair o dinheiro dos mais pobres. E a desoneração fiscal, eu também sou contrário, mas não tem absolutamente nada a ver com o rombo previdenciário. E mais, o deputado Ivan Valente até me ajudou no meu argumento, porque ele colocou, o PSOL obstruiu a desoneração fiscal. Não adiantou nada, passou e está aí. Então, sim, só obstruiu, atrapalhou o debate. Então, para coisa boa ou para coisa ruim, não adianta nada, só atrapalha a democracia, só atrasa a democracia. Agora, em relação à reforma previdenciária, a mesma coisa. Sai dos mais ricos, e é até estranho partidos de esquerda ser contrários, porque são a favor de taxação de grandes fortunas, mas não são a favor de taxação de grandes previdências. E agora, em relação à integralidade, quem recebe os mais pobres, 60% da população brasileira que trabalha a vida inteira com salário mínimo e se aposenta com salário mínimo, vai receber 100%. Agora, receber mais do que um salário mínimo na sua integralidade por tempo de contribuição, sabe em quantos países existe? Nenhum. Zero. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Bom, nós já temos que encerrar. Tivemos aí um ensaio aí da discussão que vai prosseguir na Câmara entre os dois. A gente pôde acompanhar, né, a divergência das posições. Eu agradeço muito o Kim Kataguiri, deputado Ivan Valente. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite.